lance a sua semente, é algo que é uma verdade que não podemos negar ou fechar os olhos para essa verdade. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, quando Pedro e os apóstolos estavam sendo impedidos de pregar a palavra, lá em Atos capítulo 4, versículo 20, eles estavam ali diante de um sinédrio, diante de um povo que queria crucificar, queria matar eles, mas eles falaram de forma muito incisiva, de forma muito forte, de forma muito intrépida. Eles disseram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Está lá em Atos capítulo 4, 20. Então, eles não estavam cegos àquilo que eles haviam ouvido de Jesus Cristo. Eles viram os milagres, ouviram palavras de Jesus Cristo, palavras que ninguém havia dito antes, e eles falaram: não posso deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E diante dessa mensagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã, eu também não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Dentro desse tema, eu fiquei pensando nessas palavras de Pedro e os apóstolos, dentro dessa verdade, lance a sua semente. Eu penso que é importante lembrarmos do que Deus fala na sua palavra também. Os irmãos estão com a projeção ali? Saiu meio desconfigurado, né? Mas não tem problema. A mensagem está ali para quem está assistindo em casa. Era uma outra projeção, mas tudo bem. Mas pode continuar ali. Então, diante dessa verdade que nós temos ali dentro desse tema também, eu tenho visto e ouvido muitas pessoas lançando suas sementes nesse período de dificuldade. Lançando a sua semente. Em contrapartida, eu tenho visto também pessoas e ouvido de pessoas que estão estacionadas. Estão paralisadas diante de tanta dificuldade que eles estão vendo, que estão vivendo também. Qual grupo você faz parte? Daqueles que estão lançando a semente? Ou daqueles que estão olhando, parados, esperando algo acontecer, esperando algo mudar? Existe uma frase que eu achei muito interessante, que quero colocar para vocês nesse momento, que está na projeção, que é uma grande verdade. Nosso futuro é formado pelas sementes que plantamos no presente. Pode passar a projeção lá? Vocês creem nessa verdade? Nosso futuro, ele é formado pelas sementes que plantamos no presente. Você acredita nisso ou não? Quais sementes você tem plantado hoje? Ou ontem? Ou 1 ano, 2 anos, 3 anos? A sua vida inteira, que tipo de semente você tem plantado? Você já parou para pensar? Hoje você vive, de fato, aquilo que você plantou no passado. Tem muitas pessoas que estão na miséria, tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que estão bem, tanto no relacionamento quanto na questão financeira, porque plantaram no passado. Hoje estão colhendo frutos. Tem um texto de Osés que diz que quem planta chuva colhe o quê? Tempestade. Está lá na Bíblia, não é um provérbio do homem, é de Deus mesmo. Quem semeia ventos, colhe tormentas, colhe tempestade. Então, que tipo de semente você está colhendo hoje? Muitas vezes tem sementes que tem frutos que nós colhemos que não fomos nós que produzimos, não fomos nós que plantamos, não fomos nós que semeamos. Como nós não vivemos isolado no mundo, tem muitas situações em nossas vidas que não tem como deixar de viver diante daquilo que está acontecendo conosco. Então, existe também uma frase de um comentarista da CBN, ele é chamado o cara da Previdência, não sei se alguém já ouviu essa rádio, é uma rádio que só passa notícias, e é chamado de Renato Folador. Eu acho muito interessante, porque quando ele comenta sobre algo, sobre a Previdência Social, ele sempre fala que no futuro você precisará dela. E ele diz uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: se você não se preocupar com o futuro que quer, vai ter que se contentar com o futuro que vier. Você já parou para pensar? Se você não se preocupar com o futuro que quer, vai ter que se contentar com o futuro que vier. Eu comentei aqui no culto um tempo atrás que eu encontrei um amigo que trabalhou comigo na publicidade, no tempo que eu trabalhava com vendas, propaganda e publicidade. E ele já estava nos seus 62, 63 anos e correndo atrás do INSS para poder se aposentar. Ele falou: olha, Faustino,
Eu não recolhi o INSS, agora eu estou correndo atrás para me aposentar, estou com alguma dificuldade, não consigo. Ele não correu atrás no começo. Então, você que está começando agora a sua vida profissional, pense nesse futuro. Pense no futuro. O que você vai deixar para a sua geração, para os seus filhos, para a sua esposa? Mas será que isso é certo, pastor, falar sobre esse assunto na igreja? Será que é certo falarmos sobre isso? Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias em que, se ficarmos esperando as condições melhorarem, não vamos sair do lugar. Nós temos que lançar a semente, irmãos. É hora de fazer algo, como até tem uma frase muito comum que você deve ter ouvido aí nos noticiários, é hora de se reinventar. Ouviram isso já ou não? Você está se reinventando? Nós estamos nos reinventando aqui na igreja, né? Com a transmissão pela internet, algo que nós não tínhamos antes. Estamos usando alguns recursos que Deus tem colocado para nós. É uma forma de reinventar. Fazendo as nossas lives pelo YouTube, pelo Facebook, mandando mensagem devocional, coisa que nós não fazíamos isso anteriormente. É uma forma de reinventar. É uma forma de fazer algo para não dizer, não estamos parados no tempo. Em contrapartida, você deve ter ouvido falar, pastor Rosalvo, que está aqui, de muitas igrejas que fecharam as portas. Certo, pastor? Porque não se reinventaram, não pensaram em fazer live, não pensaram em mandar mensagem para os seus membros, e em função disso estão com as portas fechadas, muitos pagavam aluguel, e em função da situação difícil, tiveram que fechar as portas, estão reunidos em casas até que volte à normalidade, mas não estão deixando de fazer os seus cultos, não estão deixando de se reinventar. Então, à medida que passa, quando vem a dificuldade, nós temos a oportunidade de fazer algo diferente. Lançando a semente, lançando a sua semente. Eu tenho visto e ouvido de pessoas que estão aí pensando no futuro. Essa semana eu vi de uma jovem de 15 anos, algo que me impactou. Ela falou de forma muito rapidamente, eu estou pensando no futuro, fazer algo para as pessoas, na ação social, assim como a minha avó tem feito, isso tem me abençoado muito, e está lá no sangue dela. Pensando em ajudar as pessoas, pensando no futuro, 15 anos de idade. Isso é muito bom. Quando a gente vê pessoas e ouve pessoas falando disso, que não estão estacionadas no tempo. Assim como tem pessoas que não pararam diante dessa crise, tem pessoas que se estacionaram. Tem uma pessoa que eu quero, antes de chegar no texto da mensagem, que há uns 2 anos atrás veio até a igreja e pediu uma cesta de alimento, nós levamos para ele. Ele morava lá em Tamandaré. Aí, nesse período que deu uma tempestade forte, a casa dele foi destruída. Aí, na comunidade, ele não teve muita ajuda, daí ele acabou, por fim, para resumir a história, ele está parando hoje embaixo de uma marquise, ali na Fernando Noronha. Não tem um abrigo. Aí eu paro, ele fica pedindo, a gente vai lá e fala, busque a sua família, tem irmãos, tem parentes, tem amigos, mas não busca. Ele fala, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. É a frase que eu tenho ouvido dele. Quando eu vou no mercado, como ele conhece, ele fala de longe, ô pastor! Não dá para desviar, né? Ô pastor! Eu sempre estou ali, ele sempre está nessa mesma situação. E eu falo, busque mudar de vida, rapaz, faça algo diferente, uma jardinagem. Eu fiz uma jardinagem esses dias, só que não me pagaram. Mas continue lutando. É jovem o rapaz ainda. Mas está numa situação que ele mesmo quer ficar. Quantas pessoas você conhece que estão nessa situação? Que não querem mudança. Estão estacionados no tempo. E, em função disso, não progride, não vão à frente. E o tema dessa mensagem nessa manhã é lance a sua semente. É hora de lançarmos a semente. Diante da dificuldade que estamos vivendo, temos que lançar. E a pergunta que eu faço nessa manhã, como você tem encarado esse assunto? Lance a sua semente. Como você tem vivido esse momento? Você tem lançado, você tem pensado no seu futuro, ou no futuro da sua família também? Nós estamos vivendo, eu tenho passado por esse momento também, pensando, já está na hora de eu puxar o freio de mão, me aposentar e descansar. Mas tem muitas pessoas que estão nessa fase de aposentadoria que não conseguiram descansar ainda em função do que está carregando muitos pesos, muitas situações do passado, dos filhos, dos netos, e não consegue descansar. Lembra dos frutos? A semente que foi lançada? Se nós olharmos para a palavra de Deus, eu
quero passar esse texto aí em Mateus 6,34. Aí você pode pensar, mas é uma contradição olhar para isso. Deu um erro ali na projeção, porque eu coloquei uma tipia de letra e ela não tem ali no computador, por esse motivo que saiu ali. Mas consegue ler ali esse texto, não? Mateus 6,34. O que Jesus Cristo fala? Não, vamos juntos? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Mas como assim? Não devemos nos preocupar, não devemos planejar? É isso que Jesus está falando? Deixe que o dia de amanhã cuide. O que ele está falando aqui é dentro do contexto do capítulo 6, ele fala, não andeis ansiosos. Não fique de forma tão ansioso ou ansiosa que você não consegue progredir, não consegue ir para frente, você perde o rumo diante de uma situação difícil. O que esse texto está dizendo aqui não significa que não devemos planejar, não significa que não devemos lançar nossas sementes ou pensar no futuro. O que o texto está dizendo é que não devemos ficar inquietos quanto ao dia de amanhã. Deus está no controle. Confie em Deus. Busque em Deus. Busque fazer também a sua parte aqui na terra. Tem um pregador que fala que se depender de Deus, ele não vai mover uma palha daquilo que você tem que fazer. Temos a nossa parte também nessa questão da dificuldade. Deus ele usa pessoas também para lançar a sua semente. Então, o que Cristo está falando ali é dentro do contexto de Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ficar ansioso é normal dentro do ser humano, mas ficar diretamente, 24 horas, uma semana, um mês, o ano inteiro, a vida inteira ansioso, só vai trazer problema. Então, diante dessa verdade aqui, nós temos uma recomendação na Bíblia, agora vai para o texto da mensagem dessa manhã. Existe uma recomendação na Bíblia que nos recomenda, nos orienta a lançar a nossa semente. Onde vamos encontrar isso? Lá em Eclesiastes capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na projeção. Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 a 6. À medida que vamos lendo esse texto, nós vamos fazendo algumas aplicações. Existem várias interpretações para esse texto. Eu escolhi aqui, coloquei algumas dessas interpretações e vamos ver o que Deus coloca para nós nesse momento, para que possamos refletir acerca desse tema. Lance a sua semente. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 a 6. Todos acharam aí? Está na projeção, né? Está mais fácil, mas conforme aquela situação ali, não dá para ler muito bem, mas você consegue acompanhar aí no seu lar, consegue acompanhar também. Diz o versículo 1 de Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Existem várias interpretações acerca desse texto, desse versículo. Uma delas fala sobre o comércio marítimo, onde eles deveriam enviar pelo mar o seu pão para que obtivesse um resultado no futuro. Trabalharam, produziram, então lance o seu pão sobre as águas para que no futuro você possa recolher, achar ali o benefício no final. É uma interpretação que muitos autores, muitos escritores colocam. Outra interpretação que temos nesse texto diz assim, semear os grãos sobre a água na época da cheia dos rios, e quando as águas baixarem, haverá ali uma grande plantação. Lance seu pão sobre as águas. É outra interpretação também que nós temos acerca desse versículo. Existe uma outra, a terceira, que é um provérbio árabe, que diz assim, dentro dessa expressão, lance o seu pão sobre as águas, ele coloca como no sentido de praticar o bem. Depois de muitos dias, haverá recompensa. O que podemos aplicar de forma espiritual, de forma relacional, é a lei da semeadura. Lance o teu pão sobre as águas. A lei da semeadura. No futuro, nós teremos recompensa quando nós lançamos o nosso pão. Quando nós não retemos a nossa semente. Amém, irmãos? Você retém aquilo que Deus colocou? Quantas pessoas estão perdidas no mundo hoje sem Cristo e sem salvação? Eu tenho falado aqui nessa igreja, alguns
Dos últimos anos para cá, de 2018 para cá, eu tenho falado que eu tenho pregado como se fosse a última mensagem do dia, da minha vida. Porque tem muitas pessoas que precisam dessa palavra que você está ouvindo agora. Tem muitas pessoas na miséria espiritual, financeira, relacional, porque não ouvem essa palavra, ou nós ouvimos a palavra, mas nós não falamos a essas pessoas, a gente retém. É tão bom quando a gente ouve de pessoas que falam, eu estou proclamando a palavra, eu vou no comércio, eu vou e falo de Deus. Isso é lançar a semente. É lançar a semente. Nós não sabemos o que vai acontecer com aquela semente, você está lançando. Você está fazendo a sua parte. E dentro desse texto aqui, lance o pão. O que podemos aplicar é isso, é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, vai o quê? Gálatas 6,7, vai colher. Colher. É isso que nós entendemos desse versículo também. O versículo 2 diz assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Reparte. Eu vi numa palestra, quando eu trabalhava no jornal, Gazeta do Povo, nós fomos numa palestra, e a pessoa que estava ali falando, usou esse texto aqui, para referir aos empresários que estavam passando por dificuldades, porque só estava com um tipo de negócio, tinha um grande patrimônio, mas só estava com um tipo de negócio, e estava passando por dificuldade. Ele falou, diversifique o seu investimento. Alguém já ouviu isso? A diversificação de investimento. Você não deve, se você tem condições de investir, não invista só naquele lugar. Investe em vários lugares, reparte com 7, com 8. Tem pessoas que têm essa bênção de poder investir na bolsa de valores, investir em ouro, investir em casa de aluguéis, e isso e mais. E as pessoas, quando não dá certo num lugar, o outro vai dar certo. Então, é uma lei bíblica também. E se nós formos olhar também para essa aplicação, nós podemos entender aqui que devemos praticar a generosidade, pois não sabemos o que pode nos acontecer amanhã, pois um dia podemos precisar de ajuda. Você é a pessoa que retém o bem? Tem uma semente, mas você não fala? Você é a pessoa que promove mais sementes de inimizades, frutos de inimizade, do que de bênção? As pessoas olham para você, aquela pessoa é muquirana. Né? Muquirana é aquela pessoa que não, consegue atravessar um rio com um sorrisal na mão e não derrete. É a pessoa que não abre a mão daquilo que ele tem. Não, é meu, é meu, é meu. Não, tem que... Eis que melhor é dar, diz Jesus, a palavra, do que receber. Então, se você tem, por que você não... De graça dá, diz a Bíblia também, de graça recebeis. Nós temos hoje a palavra de Deus em nosso coração, o Espírito Santo, a salvação. E nós compramos ela ou não? Não compramos a salvação. Ela veio para nós de graça. E devemos também transmitir essa palavra de graça e com graça. Então, diante dessa verdade aqui, irmãos, essa é uma grande verdade. Devemos, dentro desse versículo aqui, repartir, procurar ser generoso com as pessoas que estão à nossa volta. Não porque estamos esperando algo em troca no final. Mas a generosidade nos leva a estar nos aproximando mais de Deus. Creio nisso ou não? É uma verdade que está na Bíblia? Olha comigo o que diz Mateus. Lá em Mateus, quando Jesus Cristo fala, lá no finalzinho de Mateus, é o que vai fazer a grande diferença na nossa vida diante do julgamento de Deus. Quando vier Mateus capítulo 25, lá no versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, Mateus 25, 31, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, porque que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e não deste de comer. É isso que diz o versículo? Não.
Tive fome e você não ficou retendo a sua comida, e deste de comer. Tive sede e você reteve a água, não, e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede que demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade, no versículo 40, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, quando nós fazemos de forma generosa, que Deus nos colocou a semente, nós devemos fazer, e estamos fazendo não é para as pessoas, e nem é para se aparecer também. Estamos fazendo para Deus. É bíblico isso? Ajudar as pessoas que estão passando dificuldade? E é tão maravilhoso ver o que está acontecendo na nossa igreja aqui, nesse período de dificuldade, no período que estamos acolhendo as pessoas que são da Venezuela. Ontem, quando veio para o bazar, um casal que mora na Casa dos Fundos, lá onde nós moramos, ele falou, tenho aqui uma cesta de roupa para o bazar. Eles estavam na situação que estavam precisando, hoje estão contribuindo. Eles não estão retendo aquilo que eles têm, eles estão contribuindo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai olhar lá aquele texto que Cristo fala que eram 10 leprosos. Ele curou os 10. Quantos voltaram para agradecer? Um só. Mas essa generosidade, irmãos, nós devemos olhar à luz da palavra e fazer o bem. Ser generoso naquilo que é bom, não naquilo que é mal. Porque tem até um texto, que eu separei aqui para meditar com vocês, rapidamente falando, que fala lá em Lucas capítulo 16, sobre uma atitude que Jesus até elogiou aquela atitude daquele servo, daquele administrador. Alguém já sabe o que eu estou falando, né? O administrador infiel. Lucas capítulo 16. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu não vou ler todo o texto, mas fala que ele era tão infiel no seu trabalho, que o patrão dele descobriu que ele estava lesando a empresa, lesando ali o patrão. Aí ele falou, você vai ser dispensado. Aí ele começou a falar, mas eu não sei fazer outra coisa. É isso que ele disse? Vamos ler lá rapidamente, irmãos. Lucas capítulo 16, olha só o que ele diz aqui. Lucas 16, 1. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico, que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, disse, olha, que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da sua administração, porque já não podes mais continuar nela, ou seja, demitido, justa causa. Não tem nem direito ao fundo de garantia. Aí o que ele falou aqui? Olha, disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra, puxar a enxada, não posso. Também mendigar, eu tenho vergonha de ficar pedindo. É isso que diz o texto? Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor, patrão? Versículo 6, respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-se depressa e escreve 50. Se deve 100, então vamos colocar só 50, tá bom? Infiel, até nessa questão do acerto. Mas ele estava fazendo generosidade com outro, porque ele estava preocupado depois que ele fosse demitido. Olha só, depois perguntou o outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E o versículo 8, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque houvera atiladamente, ou seja, agiu com astúcia. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Atitude errada. Mas ele procurou se resguardar daquilo que iria acontecer. Não devemos fazer isso. Mas é o que devemos praticar, conforme estamos lendo aqui em Eclesiastes capítulo 11, é praticar a bondade. É não reter aquilo que Deus colocou para nós, a semente. Se temos semente que Deus colocou no nosso coração, não retenha.
Lance a tua semente. Faça o bem. Não importa quem. Não podemos escolher a quem fazer o bem. A Bíblia diz isso. E olhando para esse texto aqui, nós temos também no versículo 3, voltando lá para Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. O que nós aprendemos nesse texto aqui é que tem coisas na vida que não temos como mudar ou como intervir, acontecimentos divinos que já está ali pronto para acontecer, como uma chuva, né? Como a árvore que cai, porque aqui não foi, diz o texto que ela não foi cortada, ela caiu. E se ela cair para a direita, ou para o sul, ou para o norte, ela vai ficar ali, não tem como você intervir nessa situação. E ficar pensando nisso nos leva a pensar, poxa, eu vou ficar preocupado porque a árvore caiu para o sul ou para o norte? O que devemos entender dentro desse contexto aqui que nós estamos lendo é lançar a nossa semente, é trabalhar com diligência, é esperar pelo melhor no nosso futuro. Ficar esperando, olha, a árvore caiu para o sul, para o norte, não vai fazer diferença. Alguém vai até lá e vai cortar a árvore, fazer uma mesa, fazer uma cadeira. Né? Pense nisso, no sentido de fazer o bem. Por esse motivo, olha só que o versículo 4 nos traz também um outro ensinamento, de Eclesiastes capítulo 11. Versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca o quê? Semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, você não vai conseguir plantar e nem vai conseguir colher. Se ficarmos parados, observando, esperando que melhore a situação do país, que termine essa pandemia, para que a gente possa sair de casa, ou vir na igreja, ou cultuar a Deus, mesmo que seja online, deixa melhorar, que depois eu vou ligar a TV ou meu celular para poder ver a mensagem da minha igreja. Não é isso. Não fique observando. Não espere os ventos mudarem. Quando o vento está a favor, todo mundo vai junto. Nós remamos, conforme nós aprendemos, o cristão, ele rema contra a maré, ele não vai a favor do mundo. Amém, irmãos? Ele não vai a favor do mundo, ele vai contra o mundo. A Bíblia fala, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está dizendo não amar as pessoas, é não amar o sistema desse mundo. Agora você fica olhando o vento, esperando que a pandemia passe, esperando que a situação do país melhore, esperando que o governo renove a sua assistência ali, a ajuda, auxílio assistencial, ou esperando que a pressão do trabalho diminua para que você possa servir a Deus. Não vai. Não fique observando o vento. Porque o texto é muito claro, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca vai colher. Irmãos, existem muitos textos que eu poderia falar para vocês na Bíblia que falam, olha, isso de fato acontece com pessoas que não querem mudança na sua vida. Eu escolhi um texto aqui de Neemias, foi um texto que eu preguei no mês de março de 2018, até maio, que nos traz também mais uma preciosa lição acerca desse texto, Neemias 2,17. Olha comigo na sua Bíblia lá. Depois de Esdras, Neemias, antes de Esther, 2,17. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Chamado por Deus, ele foi incomodado por Deus e Deus colocou no coração o desejo de ir para a cidade dele, que estava destruída, conseguiu o aval do rei, conseguiu dinheiro, conseguiu acesso por todas as terras, conseguiu madeira. E quando chegou na cidade que estava destruída, encontrou um povo que estava olhando para o vento. Estava olhando as nuvens. E o que ele disse no versículo 17? Olha só o que ele disse aqui, no versículo 17 do capítulo 2. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser opróbrio, ou seja, de ser desprezo. Vocês não estão vendo a situação que estamos vivendo hoje? Não fiquem olhando para as nuvens. Ele encontrou um grupo que estava ali tranquilo, esperando as coisas melhorarem, ou cair do céu.
Aí Deus usou Neemias e algumas pessoas para poderem reconstruir os muros. Ele foi incentivando o povo foi trabalhando, movendo e fazendo a obra foi acontecendo, e os muros foram, apareceu Sanbalate, Tobias, Gesem, Arábios, e as pessoas queriam falar, olha, a raposa vai encostar nesse muro e vai derrubar esse muro. Não, vamos conseguir construir, a mão do Senhor está sobre nós, e nós, seus servos, faremos a reconstrução, diz lá em Neemias capítulo 2, versículo 20. Então ele fez isso, porque Deus moveu no coração de alguém que tinha semente para lançar. Qual grupo fazemos parte nesse momento, irmãos? Daquele que está olhando o vento? Ou daqueles que estão semeando? Ou daqueles que estão esperando as coisas mudarem? É tão maravilhoso quando eu vejo algumas pessoas trabalhando na obra de Deus, mesmo com dificuldades, mancando, com dificuldades estão trabalhando. Eu me lembro daquela ilustração da fênix. É uma ave da mitologia egípcia, grega, chinesa e romana, está presente em todas essas culturas, que fala que quando é uma ave de grande porte, e diz a mitologia que ela era tão forte que ela conseguia levantar um elefante, mas quando ela estava no seu período final de vida, ela subia num lugar muito alto e lá ela entrava em combustão. Ela se queimava e virava cinza. E aquelas cinzas, diz a lenda, que ela tinha o poder de curar as pessoas que morriam. Mas no final da sua vida, um pouco antes, diz a lenda, que ela cantava um lindo cântico enquanto estava viva. Quando ela estava para morrer, ela cantava um cântico de choro, de lamentação, e ali ela ficava naquela cinza, e todos olhavam para ela e viam, olha, morreu, se queimou, mas ela ressurgia das cinzas, diz a lenda. E tem muitas pessoas que estão se ressurgindo das cinzas, diante dessa situação de pandemia, de dificuldade. Como é que pode você conseguir tudo isso? É porque estou trabalhando, lançando a minha semente, e Deus está me ajudando. Se você não lançar semente, vai acontecer alguma coisa na vida? Vai? Não vai. Não acontece nada. Deus, Ele nos dá semente para lançarmos. Se ficarmos parados, observando, conforme diz o texto, o vento, observando ali as nuvens, não vai acontecer nada. 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 Irmãos, eu me lembro, é um fato que não posso deixar de falar nesse momento. Os momentos mais difíceis na minha vida, nesse período que estou cristão, foram os momentos que Deus mais fez com que nós prosperássemos espiritualmente e relacionalmente. Foram os 3 momentos mais difíceis que eu vivi na vida dessa igreja, foi onde Deus agiu, de forma poderosa. 2010, estava para assumir o ministério pastoral dessa igreja, ainda não tinha terminado o seminário, quando meu filho mais velho, primogênito, estamos lendo hoje na leitura bíblica da igreja, aí, do anual, sobre os primogênitos que morreriam lá do Egito. O meu primogênito quase entrou em óbito no ano 2010, em agosto de 2010. E estava ainda terminando o seminário, naquele período de dificuldade, estava na transição aqui da igreja, 2010, para me tornar pastor ou não, e passando por um concílio, por um exame com mais de 100 perguntas. E, por fim, Deus nos chamou para esse ministério. Foi num momento difícil, entre igreja, entre a casa e entre o hospital e UTI. E as pessoas perguntam, como é que você tem força para poder conciliar o seu trabalho, a igreja, o seu filho no hospital, a faculdade, o seminário? Deus nos sustentou nesse período difícil. Depois foi em 2013, quando o pastor titular dessa igreja saiu, e houve também ali uma situação difícil, que era para ser eleito como pastor titular ou não, foi um momento difícil, e no 2013 foi o ano que meu filho teve a perna amputada, perna direita amputada. E os médicos chegaram para ele, a doutora Virgínia, aquela que vocês ouviram no noticiário, a doutora morte, mas depois aconteceu outro fato. Naquele momento, ela chegou para ele e falou, o seu filho merece viver. E diante daquela situação toda, eles falaram, ou ele amputa a perna, ou ele vai morrer com a perna, com essa infecção. E nisso ele foi restaurado. Ou seja, ele teve a perna amputada, e naquele momento Deus nos trouxe para o ministério, foi um momento de dificuldade, Deus fez a obra, e hoje estamos aqui. 2018, outro fato também, não vou relatar em detalhes, mas foi o que gerou essa obra de reforma aqui na igreja. Foi depois daquela situação de tempestade que nós tivemos.
Deus fez a obra. Então pense na sua vida. Diante do seu desafio que você está vivendo hoje, seja você que está em casa ou aqui, pense, é nesse momento que Deus quer te usar. Amém? É nesse momento que Deus quer que você lance a sua semente. Não pense em melhorar. É nesse momento, a Bíblia é muito clara que Ele vai provando, vai nos testando a cada medida, a cada momento, para que possamos falar, realmente estou aqui, Deus, não importa o que acontecer. O que aconteça, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra. E são nesses momentos que nós conseguimos perceber que Deus usa. Ele usa, conforme nós lemos, os improváveis para fazer as coisas impossíveis. E diante dessa verdade também, diz ali o versículo 5. É hora de lançar a nossa semente. Versículo 5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós não sabemos discernir o pensamento de Deus, as obras de Deus. Tem muitas coisas que hoje nós entendemos, conhecemos através da ciência, mas tem muitas coisas, a maioria delas nós não entendemos. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós cremos muitas coisas pela fé. Assim como esse texto que diz que nós não podemos compreender, mas tudo é desígnio de Deus. Deus está no comando, no controle de tudo. E para finalizar essa mensagem, esse texto, nós temos aqui o último versículo, que também nos traz aqui uma aplicação. Capítulo 11, versículo 6. A recomendação de Deus. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão. O que eu aprendo nesse texto aqui é que nós devemos semear as nossas sementes. E o que ele está falando aqui, não repousar a nossa mão, é não deixar de regar aquilo que nós semeamos. Não deixar de cuidar daquilo que nós semeamos. Deus deu o solo, o bom solo está ali. Deus deu a boa semente, que é a palavra dele. Agora você lançou a semente, regue aquela semente. O solo é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. Vamos colocar dessa forma. Se nós temos a palavra de Deus no nosso coração e ele caiu em bom solo, ela vai frutificar. Ela vai germinar e vai frutificar. Agora, se você já tem a palavra de Deus no seu coração, lance a sua semente. E não retenha, como diz o texto aqui, não fique, não repouse, não fique, faça a sua parte naquilo que deve ser feito. Então, o que eu aprendo nesse texto aqui, a nossa função é semear ou lançar a semente sobre a terra. A parte de Deus, Ele fará. Nós não sabemos, quando a semente está lá embaixo no solo, não sabemos que vai acontecer aquele processo que Deus fará naquela semente. Mas quando ela começa a germinar, começa a frutificar, a crescer e frutificar, a gente vê o resultado. E esse resultado não fomos nós que fizemos. Você lança a semente, mas quem dá o crescimento, quem dá o fruto, é Deus. Amém? Então, diante dessa verdade, dessa reflexão, essa semana, visitando a família com a Vilma, os irmãos sabem, os irmãos que têm acompanhado o grupo, estão vivendo uma situação de miséria, tanto financeira, quanto emocional, quanto física, quanto espiritual. E lá nós focamos muito bem que o principal que eles devem buscar é o reino de Deus e a sua justiça, é a palavra de Deus. E buscando a Deus verdadeiramente, Deus vai acrescentando tudo aquilo que eles estão precisando. Até a Vilma falou, o senhor foi duro com a palavra. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. Nós estamos aqui lançando a semente, eu falei para a Vilma.
E nessa semente que nós estamos lançando para essa família, foi falado para a filha de 25 anos, que tem 2 filhos, foi falado para a mãe, tem os seus 70 anos, foi falado para outra filha também, para todos da família ali. Nós lançamos a semente em ajudá-los nessa situação agora. E nós temos visto aqui na igreja, alguns já estão movimentando para fazer mais coisas para aquela família. Mas se daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, elas não mudarem, não buscarem a Deus, vão continuar na mesma situação. É ou não é? E tem pessoas que não mudam, não buscam. Eu falei para ela, daqui 2, 3 meses a gente vai ver o resultado do que nós plantamos agora. Se essa palavra que nós lemos no texto cair em bom solo, eles vão reconhecer e vão buscar. As filhas têm saúde, a mãe já está na idade avançada, o pai está na cama, não pode sair. Mas eles podem fazer alguma coisa. Podem buscar algo. Busque a comunidade em volta, até falei para eles, olha, busque as igrejas que tem aqui em volta, com certeza um pastor não vai negar assistência espiritual para vocês. Mas a semente foi lançada. Agora o resultado virá se a pessoa fizer a parte dela. Então, diante dessa verdade, eu trouxe para vocês aqui uma ilustração, que eu falei o que está aqui dentro dessa caixa, é o futuro da humanidade. Eu trouxe aqui, se você quer investir numa vida, ou num país, dê semente para esse país. E eu trouxe aqui para vocês, ontem eu estava mexendo com isso aqui, até a minha mão ficou vermelha. De tanto que eu coloquei, foram 50 frasquinhos que coloquei. Aqui você tem 3 sementes de milho, prontas para plantar. Prontas para colocar no solo. O nosso desafio nessa manhã é lançar essa semente no solo. Talvez você fale, mas eu moro em apartamento, coloque naquele copinho de água, quando começar a germinar, pergunte para alguém, você tem um solo que eu possa plantar a minha semente? Aí você vai lá e planta a sua semente. Dentro de 15 dias, segundo eu estava lendo um pouco, não entendo muito bem, de 15 dias ela começa a germinar. E daqui 4 a 6 meses você vai colher os frutos dessa semente. Não sabemos qual vai frutificar, qual vai germinar. Mas eu coloquei 3. Aí eu quero desafiar você que quer levar para a sua casa essa semente. Talvez nem todos queiram essa semente, mas se você quiser levar, leve, plante lá num copinho com terra, depois começar a germinar. Eu tenho um pedacinho de terra lá em casa, bem pequenininho, um 2x4, assim, que eu vou plantar a minha semente. E eu vou esperar e orar para que Deus dê um fruto ali. Se daqui 4 meses a gente colher, eu vou dizer colhi alguns espigas de milho. Vamos fazer lá um milho assado, um milho cozido, uma pamonha. Tá bom? Então nós vamos colocar em pé agora. Enquanto a equipe de louvor vem à frente, nós vamos cantar esse cântico que foi aqui colocado no final, antes da mensagem. E eu quero desafiar você. Eu vou deixar aqui na frente, tá bom? Eu vou ficar aqui na frente enquanto nós cantamos. E você que quer levar a semente, tá bom? Não é obrigado. Você pode levar, plantar aí. Não plante no solo do vizinho, tá bom? Que talvez ele depois vai colher para ele mesmo. Plante onde você possa ver e cuidar, e regar também. É necessário que você possa regar, tá bom? Então, aqueles que quiserem, nós vamos cantar aqui. Enquanto nós cantamos, você vem à frente, tá bom? Vamos lá, louvar a Deus. A minha já está reservada aqui. Amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar.
lance a sua semente. Semente de amor, semente de ajuda, semente de compreensão, semente de paz, semente de alegria, seja qual for. E aqui tem uma ilustração prática que é a semente física mesmo. Então, se você que está acompanhando em casa o culto à noite, vai estar no culto e queira levar, vamos deixar lá atrás, lá na frente, pela caixinha de vidro, e você pode levar aí a sua semente também para casa. Vamos orar nesse momento? Pai, te agradecemos pela Tua palavra que ouvimos, pelo desafio que o Senhor nos coloca também na Tua palavra, que é lançar a nossa semente pela manhã e não repousar, ó Deus, a nossa mão à tarde. Devemos regar, devemos procurar viver a Sua palavra, ó Deus, fazer o bem às pessoas que estão à nossa volta, Pai. Abençoe aqueles que vieram ao culto, aqueles que estão retornando para os seus lares agora, e também à noite, ó Pai, que tenhamos um culto abençoado na Tua presença, ó Pai. Abençoe aqueles que estão nos lares. Abençoe o Jefferson, que trará nessa noite, ó Deus, o testemunho, que o Senhor possa falar através da Tua palavra, através da vida dele também. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém?